Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é a preservação do meio ambiente e as consequências do desenvolvimento não sustentável. Vamos falar da tragédia de Petrópolis e das ações do governo na área do ambiente. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos 2 entrevistados. 30 anos depois da Eco 92, com o Rio de Janeiro às vésperas de voltar a ser a capital mundial dos debates sobre preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, acabamos de assistir a uma das maiores tragédias ambientais do estado. O centro da cidade de Petrópolis foi destruído e 233 cidadãos fluminenses perderam a vida. E não é a primeira vez. O desespero é pensar que pode não ser a última. O que o governo do estado fez e está fazendo para reconstruir a cidade e evitar novos desastres? Qual é a fatia de responsabilidade das prefeituras? E o que pode fazer o governo federal para ajudar? Quem vai nos ajudar a buscar resposta para essas e tantas outras questões que têm tirado o nosso sono é o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, e o secretário de Defesa Civil e comandante dos Bombeiros, Leandro Monteiro. Seja bem-vindo, secretário Tiago Pampolha. Muito obrigado, Mônica Ramos. Muito obrigado a todos os telespectadores do Gente do Rio. Muito bem-vindo também, secretário Leandro Monteiro, comandante dos Bombeiros. Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois é, mais uma tragédia na Serra, né? Mais uma de tantas. E o desespero da gente é pensar, isso não poderia ter sido evitado? Mônica, me permita aqui iniciar uma fala. Essa é uma pergunta corriqueira entre todos os cidadãos fluminenses que ficaram, assim como todos nós, chocados com o que aconteceu. Da mesma forma como ficaram com o que aconteceu em 2010, né, que foi na região serrana como um todo. Infelizmente... 2011, não foi? 2011, desculpa. Infelizmente, isso acontece por uma série de fatores, né, principalmente desordenamento urbano. Quando prefeitos e mais prefeitos permitem que construções se deem em áreas irregulares, em áreas que tenham, possivelmente podem ser passíveis de deslizamento de encostas, ou então em áreas de faixa marginal de proteção, ou seja, muito próximo de rios e leito de rios, isso vira uma calamidade, isso vira um risco de ter uma calamidade. Na medida que se chova muito, isso pode trazer tragédias como essa. Então, claro que poderia ter sido evitado se, com o passar dos anos, os prefeitos tivessem feito a parte deles, não deixando que novas construções irregulares aparecessem em locais indevidos. Mas tem assim, essas tragédias, o problema é que a população fica cansada de ouvir que a culpa é sempre do outro, né? Qual é a parcela que cabe para o governo do estado? Qual é a parcela que cabe disso para as prefeituras? Porque se as prefeituras também não fazem, alguém tem que fiscalizar, o governo federal, a prefeitura, o governo do estado. Quer dizer, a sensação que fica é que todo mundo falhou, ou não? Sim, na verdade todo mundo falhou. Aqui o governo do estado não está em momento algum se eximindo da responsabilidade que tem, todos nós temos. Mas, de fato, o ordenamento urbano, onde se constrói, onde é permitido ou não construir, e a fiscalização disso é feito pela prefeitura. Então, por isso que a gente fala que a prefeitura, ela deve ter esse papel fiscalizatório e de ser um braço pesado mesmo, não deixando o cidadão construir na área irregular. Agora, nada impede de nós, Estado, também sermos os fiscais, da gente também ir lá e olhar. Mas é muito mais difícil você ir lá reprimir, derrubar uma casa de alguém que está já habitando naquela residência, do que você deixar a pessoa construir antes de você ir lá e impedir que isso aconteça. E muitas vezes o prefeito que está mais perto do ambiente, enfim, que as pessoas vivem, da municipalidade, ele consegue ter uma leitura muito mais imediata. Então, ele deveria ir lá e coibir que essas construções acontecessem. E nesse caso aí, nós temos um prefeito em Petrópolis que ele já foi prefeito várias vezes antes, né? Então, não é nenhuma coisa de dizer, não, eu estou no início da gestão,
porque o Rubens Bom Tempo, que é o atual prefeito, ele já teve outras gestões antes, acho que ele teve um intervalo ali na gestão do Bernardo Rossi, mas ele já tinha sido prefeito antes, E né? se somar o vice-prefeito, né? São Que é 5. o Paulo Mustrange, né? São cinco mandatos, né? Sim. Então, 20 anos. 20 anos no poder e é uma coisa desesperadora, realmente. Agora, Coronel, Comandante Leandro, os bombeiros são tidos como heróis, e realmente são e foram, né? Mas houve muitos questionamentos de que as pessoas estavam cavando a lama com a mão. Houve falha, houve falta de pessoal, houve falta de equipamento, ou as pessoas fizeram isso por mais absoluto desespero. O que aconteceu, na verdade? Mônica, é exatamente isso que você está falando. Não faltou em nenhum momento militares para atuar em Petrópolis, não faltou nenhum tipo de equipamento. O Corpo de Bombeiros hoje do Rio de Janeiro é um dos corpos de bombeiros mais equipados do país. Agora, a gente entende o desespero das pessoas. Era um local que a gente chama de área quente muito perigosa, podendo ceder mais barreiras, podendo as pedras que estavam ainda em um solo instável, podendo vir a rolar. Tivemos acidente, inclusive lá em Petrópolis, de pedras rolando e atingindo voluntários. Ou seja, é um trabalho de muita paciência, de muita calma, de muita técnica, que eu não posso colocar 15, 20 homens num solo instável. E esse trabalho de buscas, é importante falar que no primeiro momento a gente atua em busca de encontrar pessoas vivas. Então, é um trabalho muito delicado, não é um trabalho de quantidade de militares, é um trabalho de qualidade técnica. Então, eu não posso botar os nossos cães num local onde tinha lá 100 voluntários, 150 voluntários, senão eu poderia estar causando um outro tipo de acidente. Então, o que nós estávamos pedindo desde o primeiro momento à população é que a população confiasse no serviço do Corpo de Bombeiros. Você vê que foram 233 mortos já identificados pelo Instituto Médico Legal, encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Desses 233 mortos, 24 pessoas resgatadas com vida, num total aí de um universo de pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pessoas resgatadas por vizinhos, por parentes, por familiares. No primeiro momento que eu fui a segunda pessoa a chegar lá em Petrópolis. Eu estava muito próximo, quando entrou o aviso eu estava no município de Duque de Caxias. Então, eu avancei direto para lá, fiquei parado na estrada porque rolou uma pedra na BR, então, mais ou menos 1 quilômetro antes de chegar em Petrópolis, o governador foi realmente a primeira autoridade a chegar no local, ele, o secretário de Infraestrutura do Estado, junto com o chefe de gabinete. Eles estavam num evento no interior, e cometeram uma loucura. Eu brinco com ele, governador, o helicóptero com chuva, à noite, ele mesmo assim foi, abandonou o evento que ele estava. Estava em Barra Mansa. Ele foi lá para o local, num determinado momento ninguém conseguiu mais falar via telefone, as torres foram prejudicadas, as torres de repetidoras de sinais de celulares. Os bombeiros não conseguiram se locomover na cidade. Os chamados entravam um chamado atrás do outro. Chegou um ponto de ter mais de 138 chamados de uma única vez. Então, houve uma pane no nosso sistema de comunicação. O quartel de Petrópolis foi atingido pelas águas. Computadores do centro de operações foram queimados. Ou seja, muitas árvores tombadas, muitos postes tombados, carros capotados, ônibus dentro de rios, ou seja, eu acredito que o desastre de 2022 de Petrópolis foi maior do que o desastre de 2011, porque o desastre de 2011 atingiu 7 municípios. E teve mais vítimas, né? Teve mais vítimas. Muito mais vítimas. 2022 agora foi só no município de Petrópolis. Então, foi uma concentração de água muito grande, um volume de água muito grande. E o desastre de 2011, o que se comenta é que teve desaparecidos que nunca foram encontrados. Exatamente.
nós ainda temos Você 4... acha que isso pode se repetir agora em Petrópolis ou não? Eu não posso afirmar, Mônica. O Corpo de Bombeiros trabalha 24 horas, está trabalhando ainda em busca dessas vítimas, né? Há vítimas, despojos, que a gente chama no Instituto Médico Legal, que está tendo uma dificuldade em relação ao exame de DNA. De repente, essas pessoas que o Corpo de Bombeiros está em busca, de repente, essas pessoas já se encontram no Instituto Médico Legal, precisa ser feito um trabalho. Agora, o Corpo de Bombeiros trabalha com a missão de encontrar essas 4 vítimas ainda. Agora, nós estamos prestes a completar um mês dessa tragédia, né? E muito se falou, teve muita cobertura. Agora, eu acho que com a história da guerra, até a gente, lamentavelmente, fica... É uma tragédia atrás da outra, né? E uma se sobrepõe, aí aquela passa a ser mais noticiada e tal. E agora se fala menos de Petrópolis também, porque a situação já acalmou um pouco. O governo do estado continua lá, porque há críticas também de, o governo saiu, o governo não está mais lá, os bombeiros... Não, o governo do estado continua lá. Hoje eu tenho lá 130 bombeiros trabalhando 24 horas por dia. A secretaria, falando aqui pelo secretário, a Secretaria de Ambiente está lá, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Esporte também está lá. Ou seja, você falou anteriormente a questão da ocupação. Eu presenciei imóveis que tinham 3 cômodos, 2 cômodos foram levados pela enxurrada e ficou ali um cômodo e o morador se recusando a sair. Isso acontece. É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho social que tem que ser feito. Entendeu? Eu tenho uma amiga que está com esse problema. A irmã dela não quer sair, assim, brigou com ela. Ela está sendo voluntária, ela mora lá, voluntária, e a irmã não quis sair. E a outra questão que você falou dos equipamentos do Corpo de Bombeiros, cada voluntário que chegava no município de Petrópolis, ele se apresentava no quartel do Corpo de Bombeiros querendo um capacete, querendo uma lanterna, querendo uma enxada, uma pá. Esses materiais que são adquiridos pelo governo do estado, eles têm que ser utilizados por militares que são capacitados para usar esses equipamentos. E o governador, ele, desde o primeiro momento, ele sempre falou, Leandro, se houver necessidade, vamos chamar militares de outros estados. E foi o que nós fizemos. Como foi uma grande tragédia, um grande desastre, nós tivemos que pedir ajuda a outros estados, porque nós não temos cães suficientes para atender. Eu acho que nenhum estado do Brasil tem cães suficientes para atender uma tragédia desse porte. Então, tivemos aqui 144 militares de outros estados. O comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é o Coronel Estevão, ele é o atual presidente da Liga Nacional dos Bombeiros. Ele controlou a logística de todos esses estados. Foram mais de 23 estados presentes aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, trabalhamos bastante. Agora, secretário Tiago, a cidade estava coberta de plásticos, né, nas encostas, aqueles plásticos pretos. O que isso indica? Que havia um trabalho ali que deveria ter sido feito e não foi feito? Porque os relatos é de que havia muito daqueles plásticos ali, daquelas encostas cobertas, como se estivessem em obra, mas não estavam. Mônica, esses plásticos, eles servem, na verdade, porque quando a água vem em grande quantidade, o solo já está encharcado, né, já está cheio de água, aquela massa, né, que a gente chama, ela já correu, ou seja, ela não está sedimentada, ela não está parada, ela ainda está instável, então pode descer mais massa. Então é colocado em alguns casos esse plástico para quando a água bater, ela não encharcar ainda mais o solo e não fazer essa movimentação de terra acontecer. Então, em muitos casos, a prefeitura, o governo do estado, o próprio morador pega e estende aquele saco para quando a água bater, cair de uma vez e não piorar a situação, não agravar ainda mais a situação. Por isso que se encontrou em Petrópolis, até hoje, se você for lá, você encontra muito disso. Comandante Leandro, teve denúncias de
falta de equipamentos, né? Inclusive saiu na imprensa de que faltou capacete, faltou luva, faltou enxada e que teve que fazer uma compra emergencial. Aconteceu isso mesmo? Não, isso não aconteceu, não houve nenhum tipo de compra emergencial. O Corpo de Bombeiros não comprou nenhum equipamento desde o início das operações de Petrópolis. Nós temos um grande almoxarifado geral aqui no Centro de Suprimento e Manutenção, que esse almoxarifado ele existe para ele receber os equipamentos quando os equipamentos chegam para o governo do Estado. E aí a gente distribui em cada unidade nossa operacional. Eu tenho mais de 115 unidades do Corpo de Bombeiros que têm esses equipamentos. Quartel de Angra dos Reis, quartel de Angra a Campos dos Goitacazes. Então, cada quartel possui o seu estoque básico. Além daquele estoque básico do quartel, as nossas viaturas são equipadas com esses tipos de equipamentos. Então, houve uma consulta para saber o que tinha de equipamento no almoxarifado geral do Corpo de Bombeiros, para saber se nós iríamos solicitar o material que ali estava, se houvesse no almoxarifado geral, ou de alguma unidade próxima ao município de Petrópolis. Mas mesmo assim não houve necessidade de nós então solicitar. O documento que foi vazado foi uma consulta e não uma solicitação de compra. Uma solicitação de compra. Não. Foi uma consulta. Não houve. O quartel de Petrópolis é um quartel muito bem equipado. Cada quartel é equipado com a sua característica da região. Por exemplo, eu não posso comparar o quartel de Petrópolis com o quartel de Angra dos Reis. O quartel de Angra dos Reis eu vou ter muito mais equipamento de mergulho, muito mais equipamento náutico, né, do que o quartel de Petrópolis. Então, cada quartel tem os seus próprios equipamentos. Obviamente, se houvesse necessidade, ainda temos o AMO, que é um veículo especializado, todo equipado, que dá um suporte maior nesses tipos de desastre. Então, não houve nenhum tipo de compra. O governador, nós montamos o plano de contingência, está aqui o secretário Tiago, e ele deixou bem claro que cada secretaria se preparasse para o período das chuvas, e foi o que nós fizemos. Então, o Corpo de Bombeiros está preparado e eu tenho certeza que as outras secretarias também estavam preparadas para as chuvas. E sobre as denúncias de que o governador demorou a aceitar ajuda de outros estados e que isso teria atrapalhado o trabalho de busca? Isso também não foi verdade. Quando eu estava no carro com o governador, nós ficamos praticamente todos os dias juntos lá. O governador, ele recebeu uma ligação de um repórter, eu estava ao lado dele e fazendo exatamente essa pergunta. Ele falou, eu não neguei a ajuda de ninguém, não, porque o senhor participa de um grupo. Aí eu não tenho nem acesso a esse grupo porque eu estou sem acesso à internet. Aí, quando nós chegamos no local onde tinha Wi-Fi, tinha rede, ele foi acessar o grupo e realmente tinha lá alguns governadores falando, governador Cláudio, se o senhor precisar de ajuda, eu estou aqui. E ele não respondia porque a gente estava sem sinal de internet. Então não houve. Tanto é que ele solicitou ajuda que ele ligou. A partir do momento que eu falei com ele, governador, a partir desse momento nós vamos precisar de cães, ele começou a ligar para os governadores. Não houve nenhum tipo disso. O governo do Estado, ele está aberto para receber ajuda. Isso faz parte do trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu enviei militares para Minas Gerais quando precisou. Enviei agora para Brasília, enviei para Bahia, ou seja, não houve esse tipo de negativa. Secretário Tiago, você que é mais político. Não, pode complementar. Só para complementar rapidamente, e a população também queria, com espírito de solidariedade, ajudar. Exatamente. Em alguns momentos o governador falou, olha gente, eu sei que a solidariedade de todos é muito importante, será bem-vinda, mas em alguma medida isso acaba atrapalhando. Porque ao invés do bombeiro conseguir acessar rapidamente para fazer um salvamento, a cidade estava com um caos, um trânsito horrível. Isso nos prejudicou bastante. E isso atrapalhou muito. Então, assim, o governador lhe pontuou que, às vezes, solidariedade em excesso poderia atrapalhar, mas em momento nenhum deixou de receber ajuda. Falando em solidariedade em excesso, se é que se pode falar isso, né, que tem excesso de solidariedade, as doações. Tem muita gente dizendo que já não precisa mais de roupa. Como é que estão as doações nesse momento? Olha, realmente roupa recebeu muita quantidade, né? Enquanto eu estava indo lá praticamente todos os dias, agora a gente diminuiu um pouco, porque né, nós temos que cuidar também das pautas da secretaria, entre outras. Mas assim, realmente a quantidade de roupa não para de chegar, é muita quantidade. E a gente tenta mostrar para as pessoas qual é
né, os itens que mais a gente está precisando. Que são? Né? Não, hoje, olha, o que a gente mais precisa nesse momento é material para higiene pessoal, que isso você usa muito, descarta. Água, né? Água, que sempre, né, tanto para a equipe quanto para a população. Agora, a roupa realmente é uma coisa que eu acho que já estamos muito bem servidos. Né? Muito. A gente, aqui de longe, era difícil ver o noticiário. Como é que foi para vocês estar lá o tempo inteiro e estar perto e passar por isso? É triste. É triste. Tem uma cena que não me sai da cabeça. Tinha um senhor que estava soterrado com vida, aproximadamente de 65 anos, esse senhor. Nós ficamos 10 horas para retirar esse senhor. Quando nós conseguimos retirar o senhor veio a óbito. E aí... E aí foi na mão de vocês? Foi na mão do Corpo de Bombeiros. Tínhamos lá 8 militares acompanhando e o tempo todo o centro de comando controlando. Eu fui lá umas 2, 3 vezes e quando eu recebi a notícia, um tenente-coronel que estava lá me ligou e falou: comandante, vamos retirar ele agora. Em seguida ele me ligou novamente e falou: ó, o senhor faleceu, preciso que o senhor venha aqui. Quando eu cheguei lá, todos os militares estavam chorando. Todos os militares, sem exceção, chorando. E aí, num primeiro momento também, não só essa situação com esse senhor ficou marcada, nas primeiras horas, nas primeiras 48 horas, os militares não queriam ir embora, eles não queriam parar, eles não queriam dormir. Então, tem essa solidariedade também por parte do Corpo de Bombeiros. A gente entende, assim, a população. Imagina você perder um ente querido seu vizinho, seu filho. Eu fui visitar, acredito que foi a Chácara Flora, e aí falavam que o Corpo de Bombeiro não estava lá presente, eu fui lá pessoalmente. E aí quando eu cheguei lá, eu fui perguntando às pessoas, vem cá, conte, porque é o seguinte, não tem como o bombeiro afirmar, o Corpo de Bombeiros afirmar exatamente o que o Tiago falou aqui no início. O município está muito próximo, ele está ali no dia a dia. Não tem como eu afirmar quantas residências tinham ali no Morro da Oficina. Alguns moradores falaram em 80 residências, uns falavam em 50, outros falavam em 60. Qual era o número correto? Então tem que ser feita uma pesquisa para saber realmente quantas pessoas haviam ali soterradas. Então esse trabalho também de você chegar, perguntar, não, quem está ali é um filho meu desaparecido, não, no caso desse rapaz, ele falou, não, é a minha filha e meus 2 filhos que estão aqui soterrados. Quando você recebe uma resposta dessa, você fica totalmente emocionado. Então, são experiências que, bem como você falou no início do programa, será que a gente vai permitir que isso se repita? Ninguém quer que isso se repita. E no próximo bloco vamos também falar sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Será que agora vai? E como a Defesa Civil continua monitorando a região serrana? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, meu conterrâneo de Bangu, Tiago Pampolha, e com o secretário de Defesa Civil e comandante dos Bombeiros, Leandro Monteiro. Agora, eu queria fazer uma pergunta, voltando ao tema do bloco anterior. O que vocês vão fazer diferente para que não aconteça ou que tente que não aconteça uma tragédia como essa? Tem que ser alguma coisa diferente, né? Não pode ser como era. Mônica, deixa eu iniciar aqui, primeiro dizendo que nós temos muito a contribuir. Né? Nós temos um programa do Estado, que é o Programa Limpa Rio, né, que busca o desassoreamento de rios e canais, e nós já estamos implementando, né, a partir da semana que vem, no município de Petrópolis, né, que já esteve em Petrópolis, mas há muito tempo atrás, e agora nós vamos retomar esse programa lá. E nós estamos também já contratado, né, em execução, os estudos e projeto básico e executivo para o Centro Histórico, para o controle de inundação do Centro Histórico, uma obra muito importante. Nós estivemos junto com o governador Cláudio Castro em Brasília, pedimos o auxílio do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já garantiu o aporte de 400 milhões de reais para fazer nessa última ida a Brasília agora? Para fazer só as obras do Centro Histórico. O que vai ter lá? Vai ter um piscinão? Como vai ser, como construíram na Praça da Bandeira? Vai ser o quê?
Não, então, tem um estudo que está sendo feito, já está sendo feito, né, pelo INEA, tá? Então nós vamos apontar quais são as soluções. O que a gente faz, uma ideia do que vai ser necessário, é obras de meso e macro drenagem, né, que é uma tubulação para escoar a água para uma outra bacia, né, ali na Coronel da Veiga, e também a reforma e melhor utilização do túnel do Palatinato. Então são duas ações importantes, né, mas são muitas outras ações, como o aumento da vazão do Quintandinha, aumento da vazão do Piabanha, enfim, são obras do Canal do Centro, são obras necessárias, caras, mas que o governo do estado já iniciou as tratativas para implementar ainda esse ano. Comandante Leandro, a Defesa Civil continua monitorando lá a Serra em relação a essas tragédias, certo? Certo. A Defesa... Como é feito esse monitoramento e como é que vocês controlam isso? Então, quando eu assumi o comando da corporação e assumi a função também de secretário de Defesa Civil, o governador ele assume interinamente em agosto de 2020. Em setembro ele me chama e o primeiro pedido que ele fala assim para mim: Leandro, todos nós sabemos que vai ter carnaval, que vai ter Natal, que vai ter Réveillon e que vai ter chuva. Eu quero que você faça um plano de contingência das chuvas. E nós fizemos em 2020 esse plano de contingência. E aí eu falei para ele: governador, nós temos o estado tem um problema grave. A ele, mas qual é o problema? O problema é que todas as sirenes estão desligadas. Ele, mas como assim? Eu falei: sirenes estão desligadas. E ele falou: então vamos religar as sirenes. Então nós religamos as sirenes em 16 municípios. Desses 16, 13 municípios, essas sirenes são custeadas pelo governo do estado. 3 municípios bancam as suas próprias sirenes. As sirenes em Petrópolis funcionou. O nosso sistema de alerta e alarme funcionou. O primeiro SMS emitido foi por volta de 9h40, 9h50 da manhã do dia 15, ou seja, funcionou. As sirenes funcionaram durante... Mas o que aconteceu? As pessoas não deixaram? Exatamente isso que eu falei anteriormente. É difícil as pessoas... assim, um depoimento que eu estava lá e presenciei, e no momento eu estava gravando, inclusive, para uma emissora de televisão ao vivo. Voltou a chover forte em Petrópolis, as sirenes foram acionadas, tocando a sirene, e as pessoas não saíam das suas casas. Então, é um trabalho de conscientização. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito diário. E também, as pessoas, elas alegam: eu moro aqui com 6, 7 pessoas. Eu vou sair daqui e vou para onde? Para um apartamento de 35 metros quadrados, que foram doados? É o que o governador fala sempre. Não adianta você tirar aquelas pessoas dali e dar uma moradia para elas num apartamento desse. Você tem que dar uma moradia digna para essas pessoas. Tem que fazer um trabalho, uma pesquisa. Olha só, Petrópolis não tem condições, não tem área plana para eu construir, fazer um grande projeto habitacional. Olha só, vou construir em Magé, vou construir, sei lá, na Baixada, em Caxias. Fazer uma consulta a essas pessoas que moram nessas áreas de risco. Vem cá, nós vamos construir em 3 lugares. Vocês topam ir para Magé? Estou tirando aqui Magé como exemplo. Vocês topam ir para Campo Grande? Porque o que existe também, existe um grande contraste, né? Agora no Carnaval, eu fui para um spa lá em Petrópolis, um spa super legal, com desenvolvimento, todo sustentável, com luz de energia solar, horta orgânica, não sei o que, né? Do lado passa um rio. O rio todo sujo, cheio de lixo, tinha até máquina trabalhando lá, acho que pode até ser do governo do estado. E agora, do outro lado, um monte de construções irregulares, jogando o esgoto e lixo naquele rio. Então, né? Como é que é? Eu achei assim, eu achei incrível aquilo, incrível não, né? É uma coisa que, infelizmente, mas é um contraste. Mas você vê, Mônica, é um contraste não só em Petrópolis. Se você parar para olhar a Lagoa Rodrigo de Freitas, num dos metros quadrados mais caros do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tem esgoto in natura ainda sendo despejado na lagoa. Então, assim, realmente esse contraste, ele é uma evidência que o Rio de Janeiro precisa encarar
essa realidade de frente e é o que a gente tem buscado fazer. Agora, esse esgoto in natura é porque não tem mesmo estação de tratamento, não tem tratamento? Porque, por exemplo, eu entrevistei aqui o presidente da SEDAI e ele me confirmou uma coisa que eu até o meu professor de ginástica tinha falado lá da Barra e eu falei, isso deve ser, imagina, que os condomínios têm estação de tratamento e muitos síndicos desligam para economizar luz. Verdade. Paz, mas é verdade. Na Lagoa é a mesma coisa? E às vezes condomínios caros, luxuosos, mas que a gente identifica esses problemas, né? Porque realmente é um peso financeiro para o condomínio, mas é muito maior para o nosso ecossistema. Então a gente tem que enfrentar essa realidade, que é uma verdade nua e crua. Pois é, e uma pergunta que eu fiz para vários entrevistados aqui, para vocês eu não podia deixar de fazer, né? Há 30 anos, ou até mais de 30 anos, não sei, nós esperamos a despoluição da Baía de Guanabara. Já houve vários programas, várias tentativas, vários investimentos. Agora nós temos isso na concessão da SEDAI, que vai acontecer. O que vai ter de diferente agora que a gente pode acreditar que vai? Mônica, o governador Cláudio Castro, quando ele tomou a decisão acertada de fazer a concessão dos serviços de saneamento e água, ele tomou uma decisão que estabeleceu um novo ciclo para o estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos desenvolvendo a maior política socioambiental do país, né, e a maior concessão já vista no país. Então, assim, é realmente uma mudança de paradigmas e o que garante que todos os programas que foram implementados desde o início, das primeiras tentativas de fazer o plano de despoluição da Baía de Guanabara para a realidade atual, é que agora nós temos um contrato. E tendo esse contrato, a gente pode exigir o cumprimento deles com o peso da lei, né? Então, nós, Estado, estamos fazendo, através desse contrato, transferindo a responsabilidade para um privado com condições financeiras garantidas a aplicar os recursos necessários para isso. E nós entramos como fiscais desse contrato. Secretário Leandro, as duas secretarias aqui têm papel fundamental num programa recentemente lançado também pelo governador Cláudio Castro, que é o Cidade Integrada. Qual foi a participação dos bombeiros nesse programa? Faz um breve balanço para a gente e o que falta fazer? No primeiro momento, o Corpo de Bombeiros ele não entrou, porque ele vai entrar estrategicamente agora nesse período, já nos próximos 15 dias. Nós vamos entrar fiscalizando todos aqueles imóveis comerciais, depósitos de gás, vamos fazer um trabalho de conscientização e educação com toda a população daquela região, com a Defesa Civil do Estado e também com o Corpo de Bombeiros. Vamos dar aula para as crianças das escolas municipais e estaduais que tem ali naquela região. Eu conheço muito bem aquela região, que eu fui secretário de Cultura também, então eu reativei a biblioteca de Manguinhos, né? Toda aquela área da biblioteca, toda a aula de informática. Então eu sei como fazer ali a necessidade que aqueles jovens precisam. Primeiros socorros, aula de socorro doméstico, né? Acidentes domésticos também, que o Corpo de Bombeiros vai ministrar. Vamos fazer um grande projeto ali para saúde bucal daquelas crianças e jovens que moram ali naquela região. Nós vamos... Agora, o fundamental também é a educação ambiental, né? Vocês podiam fazer uma parceria das duas secretarias Mas isso já está estudado. Exatamente na área da Defesa Civil. Pois fazer um mutirão de conscientização ambiental, principalmente nessas regiões desses programas e Serrana também, né? O importante é o morador, ele se sentir abraçado pelo poder público. Eu tenho certeza que tem crianças ali que nunca foram num dentista. Então nós vamos colocar ali os dentistas, os nossos oficiais do Corpo de Bombeiros, os nossos médicos, pediatras, para atender essas crianças, esses jovens, e aí depois entra a Secretaria de Saúde dando um suporte mais amplo. Mas o Corpo de Bombeiros vai estar presente ali, a Defesa Civil, em parceria com a Secretaria do Ambiente, também vai estar presente nessas prevenções de chuvas, limpeza dos rios, conscientização. Nós vamos trabalhar bastante, temos muito para entregar
aquela Quando população. que vocês entram lá? A partir do dia 15 de abril. As duas secretarias têm 2 projetos assim bem-sucedidos com a juventude, que é o voluntário ambiental. É o ambiente jovem. Né? E os agentes voluntários de defesa civil. Também, e eu ia falar também do Botinho. Ah, o projeto Botinho. Né? O Thiago esqueceu de falar, mas a parceria entre a Secretaria de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Ambiente, INEA, ela funciona muito, muito bem integrada. Há 2 anos, praticamente 2 anos, estamos fazendo um trabalho maravilhoso de prevenção a incêndios florestais. É uma parceria muito grande também a fiscalização dos guarda-parques do Thiago, em parcerias com o Corpo de Bombeiros. Ou seja, aqui é o que o governador falou, as secretarias têm que se falarem. Tem que se falarem, a gente tem que trabalhar porque a população ela quer entrega. A população ela quer se sentir, como eu falei anteriormente, abraçada pelo poder público. E nada disso pode ser feito por um órgão só. Exatamente. Né? Exatamente. Fica capenga. Nosso projeto Botinho é o maior projeto, a maior colônia de férias da América Latina. Esse 4.000 crianças. Esse ano botamos 4.500 crianças. Eram 4.000, depois eu ampliei o número de vagas, foram 4.500 crianças. Um projeto lindo também, em toda a orla do estado do Rio de Janeiro. Um outro projeto muito legal. Eu acho que a Secretaria de Ambiente, a área de meio ambiente, ela é muito relegada a segundo plano na divulgação, eu faço até uma meia-culpa nossa também, dos meios de comunicação, de tudo, né? Fui procurar na secretaria, fui pesquisar, né, para fazer essa entrevista e vi muitas coisas que são feitas, que acontecem e que as pessoas não conhecem, né? Que simplesmente não são socializadas, divulgadas, não são ampliadas. Você sabe, Mônica, que as e pessoas têm a percepção... tão importante, e a gente só se dá conta quando acontece uma tragédia dessa. As pessoas, às vezes, não se dão conta da importância de um programa de reflorestamento. Acha que é uma coisa uma coisa meio não objetiva, uma coisa para o futuro. É uma coisa urgente. Se a gente tivesse com nossos maciços lá de Petrópolis, todos florestados, sabe, com isso bem feito, né? E ao invés de casas, construções irregulares, tivessem realmente, né, uma vegetação, como tem lá uma série de parques, de unidades de conservação muito conceituadas, inclusive em Petrópolis, a situação era outra. Então é por isso que o meio ambiente é muito importante e as pessoas conhecerem a importância de debater, mas muito mais do que debater, ter ações práticas, diárias, para a gente melhorar o nosso meio ambiente é fundamental. Agora, vale registrar, Mônica, o seguinte, se chovesse o que choveu em Petrópolis, na Rocinha, na área ali de São Conrado, Vidigal, a mesma coisa. Complexo do Alemão, ia acontecer a mesma coisa. Não é só o município de Petrópolis. Se chovesse também em Friburgo, em determinada comunidade, lá em Angra dos Reis também, ali em Morro da Carioca, Morro do Carmo, em Angra dos Reis, ia acontecer a mesma coisa. Então, é uma questão... É um problema habitacional e de conscientização. São, assim, não adianta você ter a moradia para você fornecer para essas pessoas e você não conseguir convencer essas pessoas que elas têm que sair daquelas áreas de risco. Isso também é um trabalho complicado de conscientização. E as pessoas precisam entender, porque ela está colocando a vida dela em risco, a vida dos seus filhos, dos seus familiares. Então, isso é muito importante, esse trabalho de conscientização. É verdade. E tem um outro projeto muito legal na Lagoa, que o biólogo Mário Moscatelli, eterno defensor lá dos manguezais da nossa lagoa, está tocando, né? Que é o projeto Ecolagoa. Ecolagoa, exatamente. O projeto Ecolagoa. Na verdade, assim, o biólogo Mário Moscatelli, ele tem esse trabalho há anos, não só na Lagoa, mas em vários lugares do estado. É um trabalho muito reconhecido. Né? E muito importante, porque o mangue é o berço do ecossistema marinho. Então a gente trouxe ele para ser parceiro nosso, parceiro da Águas do Rio, para a gente implementar esse trabalho também na Lagoa. Né? É um trabalho que ele já faz,
agora a gente está dando potencialidade para que ele possa fazer mais rápido. E como é que funciona isso? Ele faz as mudas, as crianças podem ir lá, é grátis? Explica Sim, pra gente. ele tem, né, o berçário de mudas dele, então ele fornece as mudas, ele tem uma equipe, né, que faz o plantio, a gente, o INEA, o tempo todo juntos, né, apoiando e dando braço para que ele possa fazer isso de forma ágil. Quem quiser ir lá visitar, é só chegar? Nós temos um espaço físico, né, que é o Espaço Ecos, né, que é na Lagoa, do lado do Lagum, ali bem do ladinho, colado ali com o Lagum. É um espaço onde a gente vai fazer também educação ambiental e mostrar o que é a lagoa para quem não conhece de meio ambiente, para quem não conhece do ecossistema, falar das espécies que tem lá, né, do quanto esse trabalho é importante. Então é um trabalho de troca muito especial. No próximo bloco, você sabe o que é um Dark Sky Park? Sabia que o interior do estado do Rio de Janeiro abriga o primeiro parque desse gênero da América Latina? Vamos conhecer o projeto Ecomoda, uma iniciativa que incentiva moradores de comunidades a produzirem roupas com material reciclado. E mais do que isso, esse projeto dá voz à população LGBTQIA+, dos locais onde funciona. Legal, né? Fica aí, o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, e com o secretário de Defesa Civil e comandante dos bombeiros, Leandro Monteiro. Secretário Tiago, explica pra gente que história é essa de Dark Sky Park. Olha, é o primeiro parque do estado e da América Latina. Nós temos o prazer de ter isso no interior do estado, essa beleza no interior do estado, de observação noturna, né? Então é onde você consegue visualizar o espaço aéreo à noite e você consegue ver os planetas mais perto, as estrelas. Todas as constelações. Sim, então tem pesquisadores que vêm para o Desengano, turistas, pessoas que realmente são apaixonadas pelo espaço e que estão vindo para o nosso interior do estado para observar essa maravilha que já é. E a gente mesmo aqui da capital não estava sabendo disso. Pois é, então você que é da capital Você e gosta... sabia, Coronel Leandro? Não sabia. Não sabia. Você que é da capital e gosta, vai lá no Parque Estadual do Desengano, que fica em Santa Maria Madalena, São Fidélis. É grande, abrange três... Vamos lá passar um final de semana. Agora, a Defesa Civil tem um compromisso com a redução dos riscos de acidentes, né? Uhum. Acidentes naturais. Como é que está sendo feito isso? Como é que está esse programa, essas ações dos bombeiros? Na verdade, nós do Corpo de Bombeiros do Rio, da Secretaria Estadual de Defesa Civil, nós reunimos todos os coordenadores e secretários de Defesa Civil dos 92 municípios. A gente vem trabalhando de maneira muito enérgica na prevenção de acidentes. Tanto é que foi o que eu falei do nosso plano de contingência. Se nós não tivéssemos um plano de contingência pronto para esses desastres, nós teríamos muita dificuldade. Eu vou Agora, vocês receberam um certificado internacional de compromisso com a redução dos riscos, que é o programa Cidades Resilientes, da ONU, né? O que é uma cidade resiliente? Cidade resiliente é uma cidade que você tem um poder, né, de você ter uma recuperação, de prevenção e de recuperação em caso de desastre, você se recuperar com mais facilidade. Assim, você dá uma resposta maior, uma resposta mais rápida, maior não, uma resposta mais rápida, né? E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem esse compromisso. E é o que a gente está trabalhando agora com o município de Petrópolis. Petrópolis precisa voltar ao que era. Assim, essa semana completa agora um mês do desastre de Petrópolis. Petrópolis precisa receber os turistas, a cidade precisa voltar ao normal. E esse compromisso da Secretaria de Defesa Civil em trabalhar na prevenção do desastre e depois na resposta com o Corpo de Bombeiros, isso é muito importante. Então, quanto mais rápido o Corpo de Bombeiros atuar e o governo do estado, através de todas as secretarias, responder com mais rapidez ao desastre, a cidade voltará ao normal. E o estado acaba de renovar o ICMS ecológico. Isso pegou?
pegou e é um ciclo virtuoso do Rio de Janeiro, porque a cidade, ela tem provento financeiro a partir de metas e índices ambientais que ela cumpre para investir mais em meio ambiente. Então explica para a gente como é que isso funciona. Nós temos o ICMS no Estado, que é um imposto predominante no Estado, maior arrecadação que nós temos. Imposto sobre circulação de mercadorias Exatamente. e serviços. E um percentual desses impostos é voltado para o ICMS verde. Então a cidade que cumpre índices, que cumpre metas ambientais estabelecidas por nós da Secretaria do Meio Ambiente, ela ranqueia ou em primeiro, em segundo ou em 92º, sei lá. 92º. Então ela tem todo um ranqueamento. O primeiro vai receber uma fatia maior do bolo, o último recebe uma fatia menorzinha do bolo. Então quem cumpre melhor os seus índices, proteção de nascentes, de rios, plano de sustentabilidade, resíduos, enfim, uma série de ações, vai pontuar mais e vai ter mais retorno financeiro. Uma competição saudável, né? Por conta do ICMS. Então isso é muito produtivo. A cidade ficou em primeiro é a cidade de Cachoeira de Macacu. Então teve uma gorda fatia do ICMS ecológico e ele fica animado de investir cada vez mais em ações sustentáveis, em meio ambiente, para no ano seguinte ganhar mais ainda. Então é um ciclo virtuoso que a gente chama, muito importante, e é um programa que a gente pretende intensificar, inclusive indexando ações de mudanças climáticas. As cidades que tiverem direcionando recursos para mudanças, para adaptação, resiliência, emergências climáticas também pontuarem mais. Coronel Leandro, o Corpo de Bombeiros também tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico das cidades e do Estado em geral. O que vocês estão fazendo para agilizar a montagem de novos negócios ou a recuperação, como no caso de Petrópolis também, né? Para agilizar isso daí, para tornar mais dinâmico, para que o investidor possa efetivamente poder operar mais rápido. E acreditar também no poder do Estado, né? Uhum. Vamos lá. Quando eu assumi o comando da corporação, a fila de espera de legalização de projetos, aprovação de estabelecimentos comerciais estava muito grande. Então, a primeira coisa que eu fiz é montar uma força de trabalho concentrada ali com militares dedicados em regime. A primeira coisa que eu botei é de 8 às 22 horas. Porque você paga os seus impostos, você quer legalizar a sua loja, o seu restaurante, a sua indústria, você não quer saber se o bombeiro tem efetivo para trabalhar, se o bombeiro está com dificuldade em... Eu estou agora para um pedido do governador. Ele falou assim: Leandro, eu quero anunciar até o final do primeiro semestre o processo 100% digital do Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos alterando algumas normas. Olha, é uma novidade, É uma novidade. Isso daí é uma novidade. É uma novidade. 100% digital, o empresário, o empreendedor... Ele vai entrar no site da Diretoria-Geral de Serviços Técnicos ou da Diretoria-Geral de Diversões Públicas. Ele vai anexar todos os processos, todos os documentos ali solicitados. Ele vai se responsabilizar, vai ter um engenheiro assinando, colocando o CREA dele ali, sendo responsável. O Corpo de Bombeiros, obviamente, em alguns casos, o Corpo de Bombeiros ele vai fiscalizar. Mas, em boa parte, o Corpo de Bombeiros vai acreditar na boa-fé e vai aprovar na autodeclaração. E aí, caso haja necessidade, o Corpo de Bombeiros pode a qualquer momento fiscalizar. Mas essa autodeclaração vai ser muito importante para agilizar isso. Então, hoje nós temos na Diretoria-Geral de Serviços Técnicos, qualquer edificação superior a 900 metros quadrados ou com uma área ou acima de 3 pavimentos, de todo o Estado é legalizado na Diretoria-Geral de Serviços Técnicos, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero aprovar um projeto de incêndio de um prédio de 12 pavimentos em Campos dos Goytacazes. É aprovado aqui. E o empreendedor vai saber em quanto tempo ele vai ter essa resposta? Então, qual vai ser o tempo máximo? O prazo máximo de 90 dias. 90 dias para análise de projetos, não. Porque o que acontece, eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui. O bombeiro, ele sempre é deixado em segundo plano.
O empreendedor, ele quer construir uma edificação comercial, como deu o exemplo, de 12 pavimentos, então ele faz lá o projeto, aprova o projeto na prefeitura, inicia a obra. Quando a obra está com 70%, 80% da obra concluída, ele vai pensar no Corpo de Bombeiros. E aí ele quer que o Corpo de Bombeiros adeque a obra que ele já tem pronta. Entendeu? Onde ele já deveria Onde ter ele já sido deveria preparado. ter. Então esse é o maior problema. Ele tem que caminhar, o projeto dele, quando ele iniciar lá o projeto, ele tem que caminhar junto com o Corpo de Bombeiros. Então, de repente, o que acontece, assim, na maioria das vezes, é o que a gente está trabalhando na conscientização, é que não tem lá consulta prévia na prefeitura, ele faça uma consulta no Corpo de Bombeiros. Então, aí elabora um projeto sem escada enclausurada, aí a obra com 70% a 80% concluída, como é que ele vai colocar a escada enclausurada? Então, isso acontece bastante. E na parte de eventos, hoje já está muito mais ágil. A legalização hoje, junto à Diretoria Geral de Serviços de Diversões Públicas no Corpo de Bombeiros, ela está trabalhando com 15 dias. Então, você dá a entrada no Corpo de Bombeiros e em até 15 dias você consegue retirar o seu certificado de aprovação, né? E no caso do CVA, que é o certificado de vistoria anual, também com 15 dias. Ou seja, agilizamos bastante. Ou seja, o Corpo de Bombeiros ele não é um impeditivo para grandes negócios. Secretário Tiago, conta pra gente esse projeto Ecomoda. Do que se trata? Tem polos, começou na Mangueira, né? Agora tem polos no Jacarezinho, em várias comunidades. Ainda não tem no Jacarezinho, mas vamos implementar. Tem na Rocinha. Na Rocinha. Rocinha e Vidigal. Porque a gente falou de Jacarezinho do Cidade Integrada. O Ecomoda é um braço de um programa nosso que se chama Comunidade Recicla. Comunidade Recicla, que é uma parceria com a SERJ, Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, onde eles pagam a título de cumprimento da Lei de Logística Reversa. Então a gente implementa esses projetos dentro de comunidades carentes e está sendo um sucesso, porque a comunidade abraçou com muito carinho. Né? Primeiro, que eles trabalham dentro da sua própria comunidade, formam cooperativas e, através do resíduo que eles pegam, eles fazem educação ambiental, fazem ecomoda, fazem instrumentos para tocar música e também complementam a sua renda familiar. Então, é um trabalho extraordinário, está dando super certo e que vai ser impulsionado com o ambiente jovem, porque a gente vai inserir o jovem também nesse contexto. Na Rocinha, o Ecomoda, tocado pelo Almir França, nosso professor Almir França, e aí você até falou do público LGBT, o quê? LGBTQIA+. Pronto. O Almir é um sucesso lá, porque assim, a Ecomoda, a juventude, o público LGBT, as mulheres, homens, todo mundo quer participar. Você imagina que coisa maravilhosa você pegar o resíduo que você gera e transformar isso em moda. E não é uma coisa assim mal feita, não, de qualquer jeito, não, é feito com qualidade. Então está ganhando aí expressão nacional esse trabalho. Muitas comunidades, eu estou vendo prefeitos, secretários copiando esse trabalho. Então assim, está sendo realmente muito bacana e a Rocinha é uma expressão para o Brasil inteiro. Então, ter esse projeto dentro da Rocinha está vendendo muito favela da América fácil. Latina, né? Maior favela. Então, está vendendo muito fácil esse programa. Está sendo um sucesso. É uma vitrine, eu imagino a quantidade de projetos e de iniciativas e de talentos, né? De talentos, que a gente tem lá, talentos. de talentos. Se a gente peneirar lá na molecada, acha muita coisa boa. No esporte, na área ambiental, em todas as áreas. Na área artística. Coronel Leandro, você está à frente de uma corporação que é a de maior credibilidade, melhor imagem, né, de todas, enfim, do Estado. Como é chegar ao topo dessa carreira? Isso aí eu fico até emocionado, porque é a realização de um sonho, né? Eu nasci no Hospital do Corpo de Bombeiros, meu pai é militar, aposentado. E quando o governador Cláudio Castro me chamou para ser comandante, assim, eu falei, governador, é isso mesmo? Eu só tenho 41 anos. E aí eu fico, sempre quando me fazem essa pergunta, eu fico emocionado. Porque estar à frente daquela resposta que nós demos em Petrópolis é algo que nunca mais vai sair da minha mente. Quando você abraça uma criança, quando você retira uma criança dos escombros,
quando você salva um afogado, quando você retira um bebê de um incêndio, de um veículo que está pegando fogo, é algo que fica guardado nos nossos corações, porque dos nossos militares. Então, para mim, é o que eu falo para o governador, eu sempre brinco com ele, gratidão, gratidão, gratidão. E eu estou aqui defendendo o nosso governo, defendendo o nosso governador, trabalhando para a reeleição do nosso governador, exatamente para isso, para entregar um corpo de bombeiros melhor do que eu conheci lá, quando meu pai era sargento, quando eu nasci ele era cabo-sargento do corpo de bombeiros. Então a minha história foi toda criada dentro do corpo de bombeiros, minha história de vida. Então, se eu estudei nos colégios que eu estudei, foi porque meu pai estava lá na corporação e a corporação deu essa oportunidade de ele pagar um colégio para mim. Se da roupa que eu vestia, de tudo que eu vivi dentro da minha casa, graças ao Corpo de Bombeiros. Então, se hoje eu estou aqui e trabalhando 24 horas para o Corpo de Bombeiros, é porque eu amo essa corporação. E é por essa emoção que, excepcionalmente, nesse programa, não teremos a descontração do ping-pong final. Nossos entrevistados não estão em clima para isso e, como dizia minha avó, nós perdemos o rebolado. Obrigada pela sua participação, secretário Tiago Pampolha. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado a todos os seus telespectadores. Um prazer trazer temas ambientais aqui para esse programa que tem grande audiência e penetração popular. Então, a gente poder falar de meio ambiente aqui, ao lado desse grande amigo que, sem dúvida nenhuma, essa emoção sua, meu irmão, engrandece a tua passagem no governo. É muito importante ver a tua vibração e você, sem dúvida nenhuma, é o melhor comandante de Corpo de Bombeiros que eu vi passar até hoje. Então, parabéns aí, é um orgulho poder Tiago é meu amigo, né? Muito obrigada, comandante, Coronel Leandro Monteiro, muito obrigada também. Obrigado pelo seu depoimento e obrigado pela sua participação. Obrigado, Mônica, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar do nosso Corpo de Bombeiros, da nossa Secretaria de Defesa Civil, falar um pouquinho do governo, do trabalho, nosso trabalho diário, né, Tiago? Receber elogios do Tiago aqui. Tiago é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo, é um excelente profissional, me ajuda bastante. Também, Tiago, falamos aqui que ele é deputado, né? A gente precisa da ajuda dos deputados para a gente crescer com essa corporação e entregar assim, um serviço melhor à população do estado do Rio de Janeiro. E nesse clima de amizade e emoção, o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!